constelação de sinais e sintomas aqui, físicos, sexuais, não sexuais, psiquiátricos, que eu vou falar pra vocês aqui. Esse paciente, se tiver essa queixa, você tem por obrigação tratar esse paciente. Tá? Então, o que é? Você vai chegar pra mim e perguntar, mas Lucas, então vamos lá, o que é? Quais são os sinais e os sintomas de baixa testosterona? Sinal é aquilo que você mede, é que você quantifica. E sintoma é o que o paciente sente. Tá? Então, o paciente que está com disfunção erétil, ele vai falar, poxa, meu pinto não está tendo aquela qualidade de ereção. Então, o sinal, né, o sintoma, desculpa, mais característico hoje, o segundo mais característico é a disfunção erétil. E o primeiro é a falta de libido, o baixo desejo sexual. Tá? Então, homens que já têm uma testosterona normalmente abaixo de 400, eles já começam a apresentar uma baixa libido. Homens que têm uma testosterona abaixo de 250, 240, esses pacientes já podem apresentar um quadro de disfunção erétil. Esses são os sintomas sexuais. Tá? Outro sexual que eu vou dizer para vocês. Falei de ereção, falei de libido. Vai devagar, viu, doutor? Já me mandaram no prevê aqui. Eu tô ligado aqui no sintoma, eu tô ao vivo, gente. Muito bem. Exatamente. Mas faça a sua pergunta também, já vamos abrir para as perguntas. Vamos. Então, assim, eu falei de disfunção erétil, falei de libido. E aquele cara, você se lembra alguns anos atrás, não sei como é que você tá hoje, mas acordava e dormia com pinto duro, e aquele cara não acorda mais com pinto duro. Isso é um sinal de baixo fluxo, isso é um sinal que pode ter uma testosterona baixa. No balanço do carro ali, a gente já tinha aquela ereção, hoje não tem mais. A mulher sua, nega véia, tá passando ali na sua frente nua e você hoje só continua com o olhar aqui na TV, você não olha mais pra mulher. Isso é um sintoma importante. Então a gente às vezes acha que só é a falta de desejo. Não. É do homem, cara. É do homem você, a mulher passar nua em sua frente, você virar o olhar. Você pode não desejar aquele momento, mas é do homem. E às vezes o homem se pega hoje não tá mais assim. O cara que tem uma testosterona baixa não olha mais, não deseja mais. Tá entendendo? E aí pronto, aí eu falei disfunção erétil. Se eu estiver falando demais, você me avisa. Eu sei que você tá entendendo. Eu tô aqui, eu quero saber como é que você sabe. O pessoal aqui só tá chovendo mensagem aqui. Eu quero saber como é que tá lotando. Eu quero saber como é que ele sabe assim da minha vida. Que tá acontecendo. Ô, Frank, pega água aí, Frank. Aquele esse cara é. É evidente, é evidente. Tô falando tudo aí da minha vida. Da testa, Mas aí, então, assim, nós temos essas questões sexuais, né? Eu falei libido, ereção e a perda da ereção matinal também. E nós temos também algumas questões não sexuais. Fadiga, cansaço, procrastinação. Lembra que a gente estava conversando um pouco antes? Tem que fazer isso, mas amanhã eu faço. Tá? Falta de memória, deficiência de cognição, sono excessivo, dificuldade de ganhar massa, dificuldade de perder peso. O cara que tem uma anemia no exame de causa inexplicada, tudo isso são sinais importantes e o paciente pode ter baixa testosterona. Então a gente só se liga, né, na questão sexual, né? Libido, ereção. Mas você fala, poxa, tô treinando aqui, tem, né, um ano, tô treinando aqui tem um ano e não tô conseguindo ganhar massa. Esse paciente pode ter uma testosterona baixa, dificuldade de perder peso, tô dormindo mal, tô com sinais e sintomas depressivos, tô com humor deprimido, tô triste. Isso pode ser baixa testosterona. Ô, doutor, então você tá falando aí de uma coisa aí que é interessante pra mim, mas assim, eu imagino que muita gente deve ter cometido, tirado da própria... A gente pode nem falar essa palavra, né? Sim. Ter tirado a própria razão de viver em decorrência disso, de não ter conhecimento. E olhar e dizer, poxa, eu não tô me sentindo mais útil, né? Exato. Existe isso e existe o outro lado também, desse mesmo paciente não se sentir útil, sentir com humor deprimido, sensação iminente de morte, pensamento de morte, e esse paciente ser tratado para depressão e ninguém dosou a testosterona desse paciente. Mas também, porque a gente normalmente procura um psicólogo, né? Exatamente. E o psicólogo... Psiquiatra, né? Psicólogo, psiquiatra, de fato. Mas é isso que eu venho falando aqui. O que eu falei logo no início? Eu falei que hoje o homem, a partir dos 30 anos de idade, ele merece dosar a testosterona. O senhor tem cliente com menos de 30? Tenho clientes com menos de 30. Cliente paciente, chama. Pacientes, exato. Porém, esses pacientes, na maioria das vezes, eles têm duas condições. O cara hoje, abaixo de 30 anos de idade, normalmente são são 3 condições para ele ter testosterona baixa. A primeira, um paciente que tem uma doença genética. Ele nasceu assim. O cara nasce com a testosterona? Nasce com a testosterona baixa, com o testículo não funcionante.
síndrome de Klinefelter, doença assim, microdeleção do cromossomo Y, tem algumas Sim, doenças aí, sim. tá? Genético. Então o paciente ele nasce assim. O outro paciente é aquele paciente que tem obesidade. O cara que tem obesidade, ele tem... O que que acontece com o obeso? Ele tem um excesso de gordura, esse excesso de gordura tem um excesso de uma enzima que se chama aromatase. Tá aromatizando. Com certeza quem faz reposição já ouviu falar isso. Então, o que que essa aromatase faz? Ele pega aquela testosterona toda do paciente, ou a imensa maioria dela, e converte em estradiol, que é o hormônio feminino, entre aspas, que é o hormônio feminino. Isso faz com que aquele paciente comece a ter aquela pochetezinha de gordura, Que não sai. que não sai, se não repor, não sai. Aquele paciente começa a ter aquela mama proeminente, aquela lipomachia, que é acúmulo de gordura na mama. Tudo isso por conta de um estradiol elevado. Falei de 2, doença genética, obesidade. E o terceiro é aqueles pacientes que estão utilizando testosterona, fazem ciclos, os meninos novinhos aí fazem ciclo de uma forma desenfreada. Rapaz, Param de vez, esse eixo tá suprimido e a testosterona vai lá pro chão. Mas o eixo volta, esse eixo que o senhor falou? Na imensa maioria das vezes volta. Porém, se Ainda você bem, né? não dá uma empurrada com algumas medicações assim, esse paciente pode sofrer muito. Imagine você hoje sair com o que você tá de testo para 150 de testo, tá? Então não existe. É morte, né? Morte vive. Ele não vive, ele tá sobrevivendo. Tá sobrevivendo. E aí até esse eixo voltar, se não procurar ajuda médica, esse paciente vai sofrer bastante. E o que é que acontece com esses caras que usam esteroide anabolizante, suprime o eixo, testo baixa, e o que é mais fácil para ele fazer?